Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, essencial para quem está focado no concurso da Polícia Federal, a prisão em flagrante. Isso está lá no direito processual penal, né? E recebemos um material bem direcionado para isso. Nossa ideia aqui é simples, pegar os pontos-chave, aqueles que a gente sabe que a CESP e Sebrasp gosta de cobrar, sabe? De um jeito bem direto ao ponto. Vamos destrinchar isso aí. Com certeza. Vamos focar no que é o flagrante, quais os tipos, quem pode prender, quem não pode, como funciona o procedimento direitinho e o que o juiz decide depois. Sempre de olho no que realmente cai na prova da PF, né? Perfeito. Então, para começar, o que é exatamente a prisão em flagrante? O material fala que é uma medida cautelar, de natureza administrativa, e que não precisa de ordem do juiz antes. É isso. E quem é que pode fazer essa prisão? Isso mesmo. E aí já tem um ponto clássico do CESP, viu? O artigo 301 do Código de Processo Penal, ele faz uma divisão clara. Qualquer pessoa comum do povo pode prender. É o chamado flagrante facultativo. Ah, entendi. Qualquer um pode. Exato. Mas olha a diferença. As autoridades policiais e os agentes deles, esses devem prender. É o flagrante obrigatório. Essa distinção entre poder e dever é, assim, fundamental e direto ao ponto pro CESP. Faz sentido. E as situações que configuram o flagrante em si? O artigo 302 que lista isso, né? Como é que a doutrina organiza para a gente entender melhor? Sim, o 302 traz as hipóteses e a doutrina ajuda a classificar. Basicamente, a gente tem o flagrante próprio, que está lá nos incisos 1 e 2. É quando o crime está acontecendo na hora, ou acabou, mas acabou mesmo de acontecer. Naquele instante ali. Isso. Depois vem o flagrante impróprio, inciso 3. Esse é quando tem uma perseguição, sabe? Logo depois do crime, o agente está ali, perseguindo o suspeito. Ah, a perseguição é a chave aqui. Exatamente. E por último, o flagrante presumido, que está no inciso 4º. Nesse caso, a pessoa é encontrada logo depois do crime, com instrumentos, armas, objetos, coisas que façam presumir que foi ela. Mas, olha o detalhe, sem ter tido perseguição direta. Entender a diferença entre o impróprio e o presumido por causa da perseguição é crucial para o CESP. Nossa, bem detalhado. E o material também fala de umas situações especiais. Pessoas que não podem ser presas em flagrante, ou que têm umas regras diferentes. Isso aí deve cair bastante, imagino. Quais são os exemplos principais? Sem dúvida, as exceções são um prato cheio para a banca. É super importante lembrar, menor de 18 anos não é preso ou é apreendido. Presidente da República só pode ser preso depois de sentença condenatória por crime comum. Certo. Parlamentares federais, estaduais, juízes, membros do Ministério Público, esses só podem ser presos em flagrante se for crime inafiançável. E ainda tem os diplomatas com imunidade. E não para aí. Tem regras específicas também para quem se apresenta na delegacia espontaneamente, para crimes de menor potencial ofensivo e para o usuário de drogas, né? O artigo 28 da Lei de Drogas tem um tratamento diferente. Conhecer essas exceções evita cair em pegadinha. Entendido. Bom, e depois que a pessoa é capturada? Como funciona o procedimento? Quais são os passos e principalmente aqueles prazos que a banca adora cobrar? Olha, o procedimento tem que ser seguido à risca. A pessoa presa é levada até a autoridade policial, o delegado, né? Artigo 304. Aí tem uma ordem para ouvir as pessoas. Primeiro quem prende, o condutor, depois as testemunhas, se tiver, e por último o interrogatório do acusado. Certo, essa ordem é importante. É importante, mas o ponto que o CESP mais bate é na comunicação e nos prazos. Presta atenção. A prisão e o lugar onde a pessoa está presa têm que ser comunicados imediatamente para o juiz, para o Ministério Público e para a família do preso ou para a pessoa que ele indicar. Isso está no caput do artigo 306. Imediatamente. Ok? Agora, o auto de prisão em flagrante, o APF, esse tem outro prazo. Ele tem que ser enviado para o juiz em até 24 horas depois da prisão e nesse mesmo prazo de 24 horas tem que mandar uma cópia para a Defensoria Pública se o preso não tiver advogado e entregar para o preso a nota de culpa. Então, cuidado para não confundir comunicação imediata versus prazo de 24 horas para o envio do APF e outras coisas. É um clássico de prova. Essa diferença de prazo é realmente crucial, né? Tá anotado.
E aí, quando esse APF chega lá na mão do juiz? O que rola na audiência de custódia? Boa pergunta. A audiência de custódia tem que acontecer também rápido, em até 24 horas depois da prisão, tá lá no artigo 310. Nessa audiência, o juiz vai analisar a legalidade da prisão e a necessidade de manter a pessoa presa. Ele tem basicamente 3 caminhos e tem que fundamentar a decisão. Quais são? Primeiro, se a prisão foi ilegal, ele tem que relaxar a prisão, soltar na hora. Segundo, ele pode converter o flagrante em prisão preventiva, mas só se tiver os requisitos da preventiva e se outras medidas cautelares, tipo tornozeleira, não forem suficientes. E terceiro, ele pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança. E aqui tem umas discussões interessantes da jurisprudência, sabe? O STF já aceitou audiência por vídeo em casos excepcionais. O STJ diz que passar um pouquinho do prazo de 24 horas para audiência não torna a prisão ilegal automaticamente, tem que ver o motivo. Ah, interessante isso. E um ponto muito importante, o juiz não pode mais converter o flagrante em preventiva de ofício, ou seja, por conta própria. Precisa ter um pedido do MP ou da polícia. Isso mudou uma tese antiga do STJ. Ah, e tem também o parágrafo 2º do 310, que complica a liberdade provisória para reincidente, membro de organização criminosa armada. Esse artigo gera debate sobre ser constitucional ou não. Entendi. Para a gente ir fechando os pontos mais quentes. E aquelas modalidades especiais de flagrante? Tipo, preparado, esperado. E as súmulas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Fundamental. Tem que saber diferenciar bem. O flagrante esperado é válido. É quando a polícia já sabe que o crime pode acontecer. Fica de olho e espera o momento certo para agir. Ok, esse pode. Pode. Já o flagrante preparado ou provocado, esse não vale. É quando a polícia induz a pessoa a cometer o crime. É considerado crime impossível. Tem até súmula, a 145 do STF. Ah, a súmula 145. Certo. E o pior de todos é o flagrante forjado, que é totalmente legal. É quando a polícia, tipo assim, planta uma prova para incriminar alguém. Nossa, esse é grave. Muito grave. E uma coisa sobre o tráfico. A lei mais recente, o pacote anticrime, validou o flagrante quando o policial está disfarçado e compra droga, sabe? Mas tem um porém. Só vale se já existiam indícios de que a pessoa já praticava o tráfico antes. Não pode ser só essa compra isolada. Entendi a nuance. E súmulas? Além das 145. A súmula vinculante 11, essencial, é a que fala do uso de algemas que só pode em casos excepcionais e tem que ser justificado por escrito, cair demais. E a jurisprudência também já validou prisão em flagrante feita por guarda municipal e reforça que para entrar na casa de alguém em crime permanente, como tráfico, precisa de fundada suspeita, não basta uma denúncia anônima só. Ufa! Excelente resumo. Então, para sintetizar o que é ouro para a prova da PF, entender bem os tipos de flagrante, próprio e impróprio, presumido, saber quem pode e quem deve prender, e as exceções importantes, decorar os prazos, comunicação imediata versus envio do APF em 24 horas, e as 3 decisões do juiz na audiência de custódia. Acertei? Perfeito, é isso aí. E, claro, ficar de olho nas interpretações dos tribunais sobre flagrante preparado versus esperado, o uso das algemas SV11, a atuação das guardas municipais e essa questão da entrada em domicílio. São pontos que sempre voltam. Ótimo. Fica então talvez uma reflexão para a gente pensar um pouco mais. Como é que esse procedimento todo da prisão em flagrante, com tantas regras, prazos apertados, como ele tenta equilibrar 2 coisas? A necessidade de agir rápido contra o crime e, ao mesmo tempo, proteger os direitos de quem é preso, principalmente pensando na ação da polícia ali na hora e no controle do juiz depois. Um ponto interessante para aprofundar. Até a nossa próxima análise.